Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Será mesmo que Deus fez acepção de pessoas? Será mesmo que Deus diferenciou, né, uma pessoa de outra? Não, você eu vou selecionar para ser meu escolhido, mas aquele outro não é meu escolhido, porque aquele outro não frequenta a igreja, aquele outro não se reúne como igreja, e aquele outro lá segue a macumba, aquele outro ali segue o budismo. Como essa pessoa não é da nossa religião, aí Deus então separou ela. Bom, assim os religiosos, assim os que se reúnem como igreja, o pessoal da graça, eles acham. Por quê? Porque todo religioso, toda pessoa que faz parte de um grupo religioso, seja protestante, seja o pessoal da graça, tudo é sistema religioso. Todos são religiosos. Eles se acham o último biscoito do pacote. Eles se acham orgulhosos, eles são orgulhosos, soberbos. Eles acham que eles, por se reunir como igreja, por participar de doutrinas religiosas, por fazer orações, por fazerem jejum, por ser dizimistas, por ungir a cabeça com óleo, por dar glória a Deus, por dar graça e paz, por falar paz do Senhor, eles se acham que eles são exclusivos. Eles se acham que eles são melhores do que uma prostituta, do que um traficante, do que um ladrão. Eles acham isso daí. Porque na cabecinha religiosa deles, eles não conseguem entender que a pessoa que está prostituindo, que está no homossexualismo, que está no tráfico, que está no vício do cigarro, que está na cachaça, eles não conseguem entender que essas pessoas estão com a sua natureza carnal aflorada. A sua alma está, a sua vida, o seu fôlego de vida está tendo tendências para aquele objetivo. O foco de uma pessoa dessa é se prostituir. O foco de uma pessoa dessa é roubar. O foco de uma pessoa é o que está na mente, no cérebro da pessoa. Aí o religioso, que é dizimista, que é ofertante, que unge a cabeça com óleo, ele está sendo influenciado por uma doutrina mosaica, farisaica, que não existe mais, que está atrasado. Aí veio os pregadores da graça, o pessoal da graça, não, nós somos diferentes, nós não somos beberrões, nós não estamos nos prostituindo e também nós não estamos nas maldições de Moisés. Ué, mas e aí? E o dia do Senhor que vocês não respeitam? E o evangelho eterno, que é a consumação do reino de Cristo estabelecido, vocês não aceitam? Qual é a diferença de vocês? Então, colocando num balaio, sabe o que é balaio? Num jacá? Católicos, protestantes, pessoal que se reúne como igreja, cachaceiro, homossexual, estão todos praticando a sua natureza cerebral. Estão todos com o seu cérebro sendo influenciado para fazer aquela determinada coisa. E aí? Aí você vai apontar o dedo, você que está certo? Claro que não. Eu sou pior, sou pior que todos, porque eu reconheço que na minha cabeça, na minha natureza carnal, não há nada que presta. Mas nem por isso eu vou me colocar fora do conhecimento de Cristo. Claro que não. Porque quem é dizimista conhece Moisés, não conhece Cristo. Quem se reúne como igreja ainda espera a volta de Cristo. Porque eles dizem que Cristo voltou, mas eles não aceitam Apocalipse 1:10 como sendo o dia do tribunal de Cristo. Então que prova que eles têm? Eles não aceitam Apocalipse 11:15 quando a 7ª trombeta foi tocada. Eles ficam lá em Paulo. E aí? O que está prostituindo, o que está adulterando, ele está praticando a obra da carne, mesmo que os outros estão praticando, só que de um modo diferente. Os outros estão na incredulidade. E esses outros que estão aí, estão na carnalidade. Uns na incredulidade, outra nas blasfêmias, dizendo que tem Espírito Santo, dizendo que tem poderes especiais, são blasfemadores. Os outros atrasadinhos, não, nós
estamos nos reunindo como igreja, nós somos santos porque nós iremos julgar os próprios anjos, os atrasadinhos, né? Então, quer dizer, mas eles leem a Bíblia, o pessoal da graça principalmente, não, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque está escrito, porque Paulo disse. Então tudo bem, deixa eu ler para você isso daqui, ó. Está nesse texto aqui que os pregadores da graça mais gostam de usar. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Olha aqui, ó, no texto da Almeida, Revista e Atualizada, Bíblia Ara. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, santos, se eu não me engano, são separados, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui o editor, alguém colocou como tendo dois senhores. Aqui para mim isso daqui já vai para a terra. Para mim já é inútil. Coloca-se dois senhores. Isaías 45:5, só há um Senhor. Só há um soberano. Quem estava no trono glorificado de Apocalipse 21, versículos 5 e 6, era Cristo. Não tinha outro. Quem estava no tribunal quando começou o juízo, quando tocou a sétima trombeta, no versículo 16 de Apocalipse 11, quem é que estava? Deus, Cristo, um só, e 24 anciãos, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, uma figura daquela situação. Não tinham dois deuses. O que estava sentado no trono, Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao 3, era um só, era Cristo. Então aqui para mim isso daqui já cai por terra. Graça a vós outro e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que o editor, claro que Paulo não falou isso. Veja que colocaram dois senhores. Dá para continuar a falar? Nem dá para continuar, mas eu vou continuar. 3. Veja aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo. Colocando Pai e Cristo como filho. Bendito o Deus... Deixa eu já mostrar logo. Eu mostro isso aqui direto. Olha aqui. Mateus 10, 19, versículo 28. Deixa eu ler isso daqui logo para mim já acabar com essa história aqui. Mateus 19, 28. Veja o que Jesus disse aos discípulos. Jesus lhes respondeu, porque no versículo 27, Pedro perguntou o que seria deles que estavam seguindo Jesus. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, aqui não era Jesus de Nazaré, carne e sangue não entra no reino de Deus. Também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem era o Filho do Homem glorificado? Era Cristo. Ele era o juiz. E acima dele não tem mais ninguém. Aqui, inclusive, tem essa parte que também fala lá em Lucas. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar esse é Lucas 22, 30, né? Também fala assim, ó. Olha aqui, ó, versículo 29 e 30. Assim como meu Pai me confiou ao reino, eu vou lhe envio. Claro, meu pai aqui era Cristo, porque aqui estava Jesus de Nazaré, aqui estava Yeshua, que veio na situação de filho, mas ele estava revestindo o Espírito de Cristo, que era o Pai. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A situação aqui. Então volto lá, nessa historinha de para boi dormir, no versículo 3 aqui, cadê? Vamos voltar? Cadê? Vou voltar aqui, voltou, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Graça, gente, é amor, benevolência, bondade, sempre teve isso. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O sangue foi derramado para todos ou para os judeus? A renovação. Deixa isso para lá. A remissão de pecados. Os gentios tinham pecados? 1 João 3,4, pecado era quem transgredia as leis de Moisés. E as leis de Moisés não foi para os gentios. Segundo a riqueza da sua graça. E que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nossa, só vírgula, não vai acabar mais isso aqui não? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu... Eu não vou ler mais isso aqui não, meu negócio é aqui, ó. Olha aqui. Assim como nos escolheu, no versículo 4, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui, nessa situação, a pessoa pega, com todo o seu orgulho religioso, e fala, tá vendo? Nós estamos nessa situação de adorador de Cristo, adorador de Deus, adorador de Jesus, porque nós fomos predestinados desde o início. Não, no meu simples e humilde entendimento, Paulo, Timóteo, Tito, Apolo, Barnabé, Priscila, Áquila, Pedro, Tiago, João, Filipe, todos daquela época, eles foram predestinados sim, porque eles viveram os últimos dias. Mas esquece de colocar essa situação fora deles. Fora deles, acabou. Do ano 70 para cá, nenhum há mais de ser predestinado a nada. Acabou a predestinação. Acabou. E essa história aqui, cadê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, escolheu o quê? Para sermos santos? Olha aqui, santos separados. Mas Paulo foi santo? Ele, antes de conhecer Cristo, ele não matava, não prendia, não batia, não cometia? Se ele tivesse sido escolhido dessa forma, que os religiosos entendem, santo por imaculado, ele seria um Jesus. Ele seria igualmente João Batista. Vamos lá, João Batista. João Batista, sim, a história dele, ele foi concebido desde o início para ser separado. João Batista foi, assim como Jesus também foi gerado em Maria para ser santo, santo, santo. João Batista foi santo, santo, santo. Mas Paulo não, ô cabeça de bagre. Paulo não. Paulo, antes da conversão, pintava e bordava. João Batista pintou e bordou? Não, não tem nada disso na Bíblia que conta. Jesus pintou e bordou? Não tem nada disso. Mas os discípulos pintaram e bordaram. Paulo pintou e bordou. E aí? Como que fica essa situação? Como que você pode... Como que ele foi? Ele foi, sim, para ser, como fala assim, usado através dos dons do Espírito Consolador e o Espírito da Verdade. Porque assim estava escrito lá em Joel. Não foi no início do mundo. Foi falado na profecia. E Isaías também falou sobre alguém que iria pregar as boas notícias para os gentios. E Paulo foi separado para pregar aos gentios. Jesus de Nazaré foi para pregar aos perdidos da casa de Israel, aos judeus. Então, aí eu volto. Eu já separei aqui, ó. Veja, alguns versículos que fala exatamente, ok, tudo isso aqui, ó, eu separei aqui, ó. Então vamos lá, Atos 10, 34. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção é parcialidade, acepção é escolher, ó, você aqui é bonitinho, você é de Deus, você é feinho, você não é. Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios 6,9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso,
está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago 2:9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. 1 Pedro 1:17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, aqui, você viu que várias passagens diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como é que você pode tomar esse versículo para si? Porque você é um religioso, porque você se reúne como igreja, porque você está aprendendo da graça pregada por Paulo, que vai fazer 2000 anos, e você se acha o último biscoito do pacote. Não. Aí, nós vamos para os entendimentos bíblicos. Isaías, capítulo 42, versículo 5. Assim está escrito, correto? Então vamos aqui. Isaías 42, 5. Assim diz Deus. Estou utilizando o mesmo texto da Almeida Revista Atualizada. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, a alma, e o espírito aos que andam nela. Veja que o espírito é o terceiro. A carne, o fôlego de vida, que é a vida, que é a alma, e o espírito. 3. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus, quem o deu. Você vê que a alma foi lá. O que volta para Deus quando uma pessoa chega ao final do seu prazo, é o que o espírito volta. Não tem acepção de pessoas. Não tem diferenciação. Não é porque a pessoa nasceu de cor preta, não é porque a pessoa é amarelo, não é porque a pessoa é japonês, chinês, pobre, mendigo, prostituto. Não. Porque a carne de um religioso, a carne de um budista, a carne de um homossexual, a carne de um vuduzista, a carne de um kardecista, vai para o mesmo lugar. Vai para a terra, vai para a sepultura. Juntamente com os seus conhecimentos, com o seu amor, com o seu ódio, com a sua natureza, com a sua alma, com a sua vida. Eclesiastes capítulo 9. Vai tudo para o inferno, vai tudo para a sepultura, para o Sheol. Sem acepção de pessoas. Por quê? Porque Hebreus 12, 9, assim disse Apolo. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Então, se Cristo é Pai dos espíritos, Isaías 42, 5 diz que lá desde o início tem o corpo, tem o fôlego de vida, que é a alma que dá vida, e tem o espírito. E Eclesiastes diz que o espírito volta para Deus, volta para Cristo. Aonde está essa escolha? Igual os religiosos, principalmente o pessoal da graça, eles se acham o último biscoito do pacote. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso aqui chama-se orgulho. Isso aqui chama-se soberba. Isso aqui chama-se acepção de pessoas. Aqui está a parcialidade. Nesse reino, nessa terra, nas cachoeiras, no mar, os italianos, Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Saddam Hussein, o Adolf, o Saddam,
quem mais? Os perversos, Chico Picadinho, Pedrinho o Matador, Chico Formiga, o Bispo Morcegão, Bispo Chapelão, Apóstolo do Chapelão, o GG do Mangue, quem mais? Falcatruque, RR Rola os Outros. Ei, é todo mundo igual. Todo mundo é transgressor. Na natureza carnal, bota isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser soberbo, deixe de querer ser melhor do que o outro. Você, com tudo que você tem, com teologia, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com anéis, com diplomas, com carrões importados, com mansões, com jet ski, com iates, com navio, com veleiro, com tudo. Quando o cérebro parar, o médico vai lá e, assina um atestado de óbito. Tudo que você tem vai ficar aí. Assim como o mendigo que levou uma vida toda mendigando, que foi como a parábola do rico e o Lázaro, mas claro que não teve nada a ver aquilo. Aquele pobre morando o tempo todo debaixo do viaduto, morando o tempo todo em favelas, em locais, vai acontecer a mesma coisa. O dia que o cérebro dele der o stop, the end, vai lá o médico, assina o óbito. Aquele corpo pobre, sujo, humilhado, vai para o mesmo lugar que outrora foi o do bilionário, trilionário, modelo, a atriz, o ator, o mais famoso, o mais rico. Vai a mesma coisa, gente. É um funil. Essas falas, você vê que o erro aqui já começa logo aqui, Quando você vê o versículo 3, já começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, para mim, já não dá mais, não tem mais valor. Porque quem praticou o juízo, quem fez o juízo no tribunal foi Cristo. Ninguém acima dele. Quando você vê, deixa eu ler, até nesse texto aqui, deixa eu ler para você que eu vou finalizar o vídeo, Apocalipse capítulo 21, versículo do 5 e o 6, olha aqui. Olha aqui, Apocalipse 21, deixa eu ver como está no texto da Almeida, revista e atualizada. E aquele que está assentado no trono disse... Quantos tronos tinham aqui? Se você não sabe, o livro do Apocalipse ele foi escrito para o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10. Quem que apareceu para João lá no versículo 10 e 11? Cristo glorificado. Quem é que no final aqui, e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui o alfa e o ômega, não foi o princípio e o fim? Deixa eu mudar esse texto aqui para Almeida Corrigida Fiel, e eu vou puxar para você Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Veja aqui, veja a coincidência lá no início. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O entendimento, né? João teve ali a inspiração de Cristo, verdadeiramente de Cristo, para escrever todo o livro a respeito do dia do Senhor, do tribunal, do juízo de Deus. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E aí? No início do Apocalipse, no início do dia do Senhor, quem era? O alfa e o ômega. O que estava sentado no trono durante o juízo, aqui talvez você não sabe nem o que é dia do Senhor. Durante o tribunal de Cristo, que aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70, quem é que estava assentado no trono? O alfa e o ômega, fazendo nova todas as coisas, e disse: está realizado, está cumprido, está tudo feito. Pronto, acabou. Então, quando eu vou ler um trecho desses escritos de Paulo, que eu vejo ele falando que existe Deus e Cristo, para mim o resto já perde a credibilidade. Já vejo ali que não é Paulo falando aquilo. Aquilo ali foi alguém que colocou as garras ali, que andou manipulando, manobrando.
mas por que você duvida que existe dois? Porque lá na profecia de Isaías, no versículo 45, no capítulo 45, talvez você também não conheça, deixa eu colocar aqui, ó, Isaías 45, do 5 em diante, olha aqui, deixa eu ler para você. Então, se a profecia fala, eu vou acreditar na profecia e nos demais livros que estão ligados à profecia. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 45, do 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, filhinho, quando você vê uma pessoa sofrendo, não é a pombagira, não é o tranca-rua. Ele aqui diz que ele faz o bem e faz o mal. O mal é para disciplinar e o bem é para abençoar, tá bom? Então, será mesmo que Deus fez acepção de pessoas? Nunca. Quem faz acepção de pessoas, quem sempre fez, foram os legalistas, sempre foram os seguidores de Moisés. Então, quando eu vejo, eu segui os pregadores da graça, quando eu via, né, o do birimbau falando aquilo lá, eu fazia a mesma coisa quando eu frequentava a religião. Ele falando, não, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Mesma coisa, eu ia na Bíblia e ia conferir, e não batia. Aí eu falava, opa, peraí que esse birimbau, ele tá igual à religião. Você entende? Porque eu fui parar no Evangelho Eterno. Você entende porque aí Cristo abriu minha mente a respeito de Apocalipse 1:10, a respeito do dia do Senhor? Porque conversinhas fiada, lá na religião eu ouvia, conferia na Bíblia, não batia, eu saía. Ia para outra denominação, ouvia lá as histórias da carochinha, conferia na Bíblia, não batia. Fui para a graça, ouvi o pregador da graça, não batia. Eu falei, peraí, que negócio é esse? Será que essa Bíblia é loucona? Será que essa Bíblia só tem palavras, versículos para endoidar a pessoa? Aí foi quando Cristo, aos pouquinhos, foi abrindo a mente. Eu sempre falando, Pai, me ensina, eu quero aprender do Senhor, eu quero que o Senhor me ensina, porque não dá para confiar em homem, é tudo mentiroso, é tudo manipulador. Aí pronto. Aí hoje eu tenho, graças a Deus. Talvez para você não sirva. Talvez para vocês falem, não, isso é mais um fanfarrão. Fique em paz. Mas para minha consciência, para o meu intelecto, para o meu entendimento, está maravilhosamente bem entendido dessa forma. Assim, fácil. Você vê que a gente tem até o discernimento de quando um versículo é manipulado, não. Por quê? Porque a gente conhece outras partes. Na profecia falou que só existe um Deus. Você vem para Apocalipse, durante o dia do Senhor, quem julgou? Só um. Só existia um trono. Não tinha dois deuses. Então, eu acredito no quê? Aí você vai ler, para que se saiba, né? Não onde que é que nós começamos a ler aqui. Aí quando você vê que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí pronto. Aí tem outras passagens que mostram que não há acepção de pessoas. Deus nunca fez acepção de pessoas. A única coisa que acontece é disciplinas. As disciplinas são diferenciadas. Para você que anda na linha, você é um ateu, mas você não pisa no calo de ninguém, você respeita o quadrado, você é uma pessoa que trabalha, cumpre suas obrigações. Você não é disciplinado. Você não é disciplinado, você segue a sua. Um religiosão vive debaixo de maldição, vive sendo roubado todo dia e vive sendo oprimido. Por quê? Porque é religioso. Pregador da graça, estão todos aí passando vergonha, porque eles achavam, começaram a humilhar os protestantes. Aí vem o Evangelho Eterno e corta as asinhas deles. Falou, opa, peraí, vocês também não é nisso não. Vocês também não estão tão atualizados não. Depois do que Paulo fez há 2000 anos atrás, veio o Evangelho Eterno, veio o dia do Senhor, veio o juízo, veio o reino de Cristo estabelecido. E aí, nos dias de Paulo, o reino de Cristo não estava estabelecido. Mas foi durante o juízo de 66 a metade do ano 70, tá bom? Então,
Será mesmo que Deus fez acepção de pessoas? Nunca fez, só a religião. Vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, ó, dê aquele joinha, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, desfrutando do Evangelho eterno, desfrutando do reino de Cristo estabelecido. E você vai ver como é fácil viver essa vida nas bênçãos do Criador, sem culpa, sem carga, sem jugo, nada não. Sabendo que tudo que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Cada um, todo mundo é assim. Mas não é nada de pomba gira, tranca-rua, demônio, diabo, não é nada disso. É apenas o que o nosso cérebro planta. Planta coisa boa, recebe coisa boa. Planta coisa ruim, colhe coisa ruim, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.